Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da Edcursos. Essa é a aula número 16 do curso de Introdução ao Java. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre estruturas de repetição no Java. E no Java existem algumas estruturas de repetição. Hoje a gente vai falar sobre o while e a gente vai ver também como aplicar ele ali na prática, além de descobrir para que serve uma estrutura de repetição aqui no Java. Então primeiro eu vou dar um exemplo como se fosse uma estrutura de repetição acontecendo na vida real. Aqui onde a minha namorada mora é um pouco difícil encontrar vaga para estacionar. E eu gosto de estacionar sempre ali na frente do prédio. Então eu venho aqui pela rua e sempre desço aqui nessa quadra para procurar vaga. Quando não tem vaga, eu faço esse trajeto novamente para passar aqui pela frente mais uma vez. E eu faço esse trajeto algumas vezes até que libere alguma vaga para eu poder estacionar o carro aqui na frente. Isso porque não tem garagem nesse prédio. Essa daqui é como se fosse uma estrutura de repetição, onde eu executo a mesma sequência de passos até que determinada condição seja atendida. Então eu vou ficar nesse loop aqui, nessa repetição, dando volta na quadra até que libere uma vaga para eu estacionar. Então essa é uma repetição, ou seja, um loop, como se fosse uma estrutura de repetição aplicada na vida real. Então, aqui no Java, na linguagem de programação que você utiliza, uma estrutura de repetição é a mesma coisa. A gente vai ficar repetindo determinado algoritmo, determinado código, determinada ação, até que uma certa condição seja atendida. Então, essa é a ideia da estrutura de repetição. Repetir determinado código até que uma determinada condição seja atendida. Agora a gente vai ver na prática ali no código como que isso funciona. Aqui no IntelliJ, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. Então eu vou clicar aqui no botão File, vem em New Project. O nome do projeto vai ser aula-16. Aqui eu vou deixar tudo como está por padrão, como a gente já vem criando os projetos aqui do curso. E vou criar ele e aqui abrir uma nova janela. Então a gente tem o projeto aberto já aqui no IntelliJ. Vou clicar com o botão direito aqui no pacote src, vir em New e criar uma classe. Essa classe vai ser a nossa classe de lista de tarefas. Então a nossa aplicação que a gente vai criar é aquela lista de tarefas, só que um pouco mais elaborada. Então aqui eu vou ter que criar o método main, como a gente já vem praticando durante as aulas. E aqui no método main, eu vou começar criando a minha lista de tarefas, assim como a gente criou no vídeo anterior, onde a gente aprendeu a utilizar as listas. Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser um list. Essa lista vai ser do tipo string e vou chamar essa lista de tarefas. Ela vai ser igual a new ArrayList, para a gente inicializar a nossa lista vazia. Logo aqui abaixo, eu vou imprimir uma mensagem no console para o usuário ver. Então, eu vou utilizar o comando sout, que é o system.out.println. Eu vou colocar como se fosse o título da aplicação. Então, eu vou escrever lista de tarefas. Vou colocar uns asteriscos aqui só para ficar mais legal. Executando aqui para ver como que está ficando. Então, a nossa aplicação, ela só imprime aqui lista de tarefas e encerra. Vamos continuar. Além de imprimir a lista de tarefas, eu vou imprimir mais uma mensagem pedindo para o usuário digitar o que ele deseja fazer. Vou colocar aqui, digite uma das opções. Ou melhor, digite a opção desejada. E aqui abaixo eu vou colocar as opções que ele pode fazer no nosso programa. Então eu vou colocar novamente system.out.println. A opção número 1 vai ser listar as tarefas. E a outra opção, a opção número 2, vai ser adicionar uma tarefa. Agora eu vou executar novamente para ver se está funcionando. Então ele está imprimindo aqui o que a gente escreveu ali, só que não está esperando eu digitar ali a opção que eu quero, né? Para eu conseguir pegar o que o usuário digitou, a gente precisa aqui no início criar nossa instância da classe scanner. Vou chamar ela de leitor, vai ser igual ao new scanner e entre parênteses system.in. Então eu estou fazendo essa parte um pouco mais rápido porque é tudo o que a gente já viu aqui durante o curso. Abaixo do leitor eu já vou criar uma variável que vai ser do tipo string e vai ser opção selecionada, que vai começar com o valor de 0, já que é uma opção que não existe. Então é como se o usuário
não tivesse selecionado nenhuma opção ainda. E logo aqui abaixo, após eu ter imprimido isso aqui no console, eu vou pegar o que o usuário digitou e guardar na variável opção selecionada. Então a minha variável opção selecionada vai ser igual ao leitor.nextLine. Assim a gente está pegando aqui na opção o que o usuário digitar aqui no console. E logo abaixo eu preciso verificar o que ele digitou para saber qual que é o passo que eu tenho que executar. Então, se a opção selecionada for igual, então coloco aqui um ponto equals, for igual ao código 1, então o usuário quer listar as tarefas. O que eu vou fazer para listar as tarefas? Eu vou dar um comando system.out.println imprimindo a minha lista de tarefas. Se não, então coloco aqui um else, se a opção selecionada ponto equals, ou seja, se ela for igual ao código 2, então o usuário quer adicionar uma tarefa. Então, se a opção selecionada for do código 2, eu preciso pedir para o usuário qual que é o nome da tarefa que ele quer incluir na lista. Então, eu vou digitar aqui novamente o atalho para o comando system.out.println e eu vou pedir aqui no console para ele digitar o nome da tarefa. E logo abaixo, preciso pegar o que ele digitou e inserir na lista de tarefas. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada tarefa, que vai ser igual ao leitor.nextLine. Esse comando aqui é só para pegar o que o usuário digitou ali no console e guardar na variável tarefa. Agora eu preciso pegar a minha lista de tarefas, .add, que eu quero adicionar uma nova tarefa, e aqui no add eu coloco aqui a tarefa que eu acabei de criar ali em cima. Ponto e vírgula no final. Então, só para dar uma recapitulada, a gente fez o seguinte. A gente iniciou o programa criando aqui as variáveis, a gente precisa do leitor para pegar o que o usuário digita no console, a gente criou a variável opção selecionada para saber qual opção que ele escolheu entre a opção listar a tarefa ou adicionar uma tarefa, e a gente criou uma lista de tarefas, né? Por enquanto iniciando ela como uma lista vazia. E aqui, nesse passo, eu estou imprimindo ali para o usuário as informações e pedindo para ele digitar qual opção que ele quer executar. Eu pego o que ele digitou através do leitor.nextLine e guardo na variável opção selecionada. Logo aqui abaixo, eu verifico então, se ele digitou a opção 1, eu imprimo as tarefas para ele, porque ele quer listar as tarefas. Se ele digitou a opção 2, eu peço aqui para ele então qual que é o nome da tarefa, pego o nome da tarefa que ele digitou ali no console através desse comando, e insiro ela na minha lista de tarefas através desse comando aqui. Vou salvar e agora eu vou executar o nosso programa. Olha, então ele já imprimiu aqui e perceba que ele ficou esperando eu digitar a opção que eu quero. Eu vou selecionar a opção 1, então vou clicar aqui em 1. Ele imprimiu a lista vazia, já que eu não tenho nenhuma tarefa, né? A lista foi inicializada de forma vazia e encerrou a minha aplicação. Deixa eu executar de novo. Vou executar aqui novamente, posso clicar inclusive nesse botão aqui. Em vez de eu listar as tarefas, eu vou selecionar a opção 2, que é para adicionar uma tarefa. Ele pede para eu digitar o nome da tarefa, digamos, lavar o carro. Dou um Enter, encerrou a aplicação. Então, perceba que a nossa aplicação, ela de certa forma, ela só vai. Ela começa aqui, vem para a próxima linha, sempre indo para baixo. Verifica aqui qual opção eu selecionei, executa a tarefa que eu pedi e encerra. Só que eu quero que a minha aplicação, ela continue rodando, ela não encerre após chegar aqui. Para isso, eu vou utilizar então a nossa estrutura de repetição, para que ela fique repetindo esse ciclo aqui, até que eu clique na opção sair. Só que para isso acontecer, eu vou adicionar aqui mais uma opção. Então, eu vou imprimir ali para o usuário a opção de número 3, que vai ser sair. E só de adicionar essa opção ainda não vai resolver, né? Porque eu posso clicar na opção sair e nada vai acontecer. Agora, eu preciso utilizar então a nossa estrutura de repetição para isso daqui ficar repetindo. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar a estrutura de repetição chamada while. Então, antes aqui de imprimir as mensagens, eu vou digitar o comando while, ou while, né, em português, e aqui eu preciso passar para o while
a condição de parada. Quando que essa minha repetição vai parar? Se eu não passar uma condição de parada, o meu programa nunca vai terminar. E isso vai gerar um bug no nosso programa e até travar o computador. E aqui no caso da estrutura de repetição while, eu preciso passar para ela a condição para que ela continue repetindo. Então, voltando ali ao nosso primeiro exemplo, no caso de eu ficar dando voltas aqui na quadra, seria como se fosse: enquanto eu não achar nenhuma vaga, eu vou continuar dando voltas na quadra até eu encontrar uma vaga para estacionar o carro. Então, no while, traduzindo para o português, seria como se fosse enquanto. Então, enquanto o quê? Enquanto a opção selecionada for diferente de 3, ou seja, sempre que ele selecionar uma opção diferente de 3, a estrutura de repetição vai continuar. E como que eu faço diferente? Basicamente, eu utilizo o equals, passando aqui o 3, só que essa condição aqui está verificando se a opção selecionada é igual a 3. Eu quero inverter, eu quero dizer que quando for diferente. Então eu utilizo um comando de negação. Basta eu vir aqui antes da minha condição e utilizar o operador not, o operador de negação, que é representado pelo símbolo de exclamação. Então isso daqui eu estou dizendo que ele vai executar enquanto a opção selecionada for diferente de 3. Aí eu abro e fecho chaves aqui. E o que eu quero que repita, eu tenho que colocar entre a abertura e o fechamento das chaves. Então eu vou pegar todo esse código aqui, dar um Ctrl X nele e colar aqui dentro da minha estrutura de repetição. Então basicamente o que a gente fez aqui foi criar as variáveis que a gente vai utilizar e dentro da estrutura de repetição a gente colocou toda a nossa lógica do nosso programa. E ele vai executar essa lógica aqui enquanto a opção selecionada for diferente de 3, por causa aqui da negação. Então a gente está verificando se ela é igual, mas a gente está negando, então é como se fosse diferente. Enquanto for diferente de 3, ele vai ficar executando isso daqui sem parar. Então eu vou salvar, vou executar novamente a nossa aplicação e vamos testar na prática agora o funcionamento dela. Digite a opção desejada. Se eu digitar o número 3, já terminou. Perceba que quando mostra essa mensagem aqui, indica que o programa encerrou. Então a condição de parada está funcionando. Sempre que eu digito 3, ele para de repetir. Vou executar novamente. A primeira coisa que eu quero fazer é adicionar uma tarefa, já que sempre que o programa inicia, a lista de tarefas começa vazia. O nome da tarefa vai ser Estudar Java. Dou um Enter para confirmar. E perceba que agora ele não encerrou a aplicação. Ele executou essa parte aqui, eu digitei o nome da tarefa, ele adicionou a minha tarefa na lista. Quando ele chegou aqui, ele verificou que estava numa estrutura de repetição, então ele voltou aqui para cima. Ele viu que a opção selecionada era 2, então não era 3. Enquanto não for 3, ele volta a repetir essa estrutura aqui. Então por isso que ele voltou, é como se ele tivesse reiniciado o nosso programa ali, ele repetiu. Agora eu quero ver se na lista de tarefas está a minha tarefa, então eu vou colocar a opção número 1. Vou colocar aqui o código 1 e Estudar Java. Ele imprime aqui a minha lista, que tem só a opção Estudar Java. E ele não encerrou o programa, ele continua aqui embaixo, ó. Digite a opção desejada. Vou adicionar uma nova tarefa, então eu coloco aqui o código 2. Qual que é o nome da tarefa? Vou colocar aqui lavar o carro. Dá um Enter. Ele não encerrou o programa, ele na verdade voltou e repetiu o mesmo passo. Agora o que você quer fazer? Eu quero listar as tarefas de novo para ver se a minha última tarefa foi cadastrada. Então aqui na lista agora tem Estudar Java e Lavar o carro. Vamos adicionar mais uma tarefa, que vai ser gravar um vídeo. Dá um Enter. Ele repetiu de novo, eu quero listar agora as tarefas. E aqui, ó, as tarefas agora é Estudar Java, Lavar o carro, gravar um vídeo. Beleza, agora eu quero sair. Então para sair, eu pressiono a tecla número 3 e dou um Enter. Ele encerra a aplicação na hora. Isso porque a gente fez a estrutura de repetição bem certinha, com a condição de parada, exatamente com o que a gente pediu para o usuário digitar aqui, caso ele quisesse sair dessa repetição.
Então, o while é uma estrutura de repetição que a gente utiliza sempre que a gente não sabe exatamente quantas vezes deve repetir, mas a gente tem ali uma condição de parada. Exatamente como o exemplo que eu dei ali da vida real. Eu não sei quantas vezes eu vou precisar dar a volta na quadra, mas eu sei que quando eu achar uma vaga, eu vou parar de dar voltas. O meu ciclo ali de repetição vai encerrar. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu não sei quantas vezes o usuário quer repetir esse ciclo aqui, mas eu sei que quando ele digitar a tecla número 3, eu tenho que parar. Por isso que eu disse aqui, enquanto a opção selecionada for diferente de 3, então continue repetindo. Então no vídeo de hoje a gente viu o que é uma estrutura de repetição, que com ela a gente consegue repetir determinada parte do código quantas vezes a gente quiser. E a gente também viu ali na prática como funciona a estrutura de repetição chamada while. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. E até o próximo vídeo, onde a gente vai estudar uma outra estrutura de repetição. No Java existem algumas estruturas de repetição. A gente vai ver as principais, que são o while, e a próxima que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.